Você sabe o que o recrutador quer de você? Olá, meu nome é Wagner da Desafio Certo. Eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. E seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre processos seletivos. Eu vou fazer uma sequência de vídeos intercalados, tá? Então, não necessariamente semana que vem eu vou falar sobre um processo seletivo, mas eu resolvi fazer um vídeo sobre todos eles. Todos, não. Sempre estou inventando alguma coisa nova, tá? Mas explicar mais ou menos para vocês o que um recrutador espera ouvir de você e o que um recrutador quer que você demonstre em cada etapa do processo seletivo. Seja um processo seletivo longo e cheio de fases, a gente vai falar brevemente sobre cada uma das fases aqui, seja um processo mais curto, que você mande o currículo, seja chamado já para uma entrevista, por exemplo, já para contratação. Mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses processos. E vou falar um pouquinho também, até um pouco antes, sobre como funciona, em linhas gerais, um processo de recrutamento e um processo de seleção. A gente junta essas coisas, mas elas não são iguais. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre os processos de recrutamento e seleção é que eles são dois. Uma vez, em primeiro lugar, a gente faz o recrutamento e, em seguida, nós fazemos a seleção. O que isso quer dizer? O recrutamento é a parte onde a empresa, seja a empresa contratante, seja uma consultoria de RH, ela recruta o máximo de pessoas possível que são aptas àquela vaga. E em segundo lugar, a gente vai pegar essas pessoas recrutadas, geralmente na fórmula de currículo, e a gente vai fazer um processo de seleção. O que isso quer dizer? Por que eu estou falando isso? Eu não quero defender os recrutadores. Eu acho que hoje, especialmente no Brasil e especialmente no momento que nós passamos, que é um momento de uma oferta não abundante de empregos, o poder está com essas pessoas e, infelizmente, a gente tem que se adaptar a isso, tá? Claro que eu espero que chegue um momento logo onde a gente saia de uma recessão econômica e que passe a ser um momento melhor para quem quer ser empregado e não para os empregadores ou para os recrutadores. Porém, é o momento que a gente passa hoje e se a gente conseguir aprender a trabalhar nesse momento, quando a recessão acabar, vai ser um momento mais simples, certo? Então, esse é o meu objetivo aqui. A gente tem que entender a mente de quem recruta a gente para a gente saber o que a gente está fazendo e para aumentar, de repente, né, nossas chances aí de sermos selecionados para aquela vaga que a gente tanto quer. Legal, vamos lá. No processo de recrutamento, não tem muito segredo, tá? Você tem que ter um currículo, de preferência um currículo bom, um currículo bonito, um currículo chamativo, mas nesse momento não é tão importante. Não são muitas as empresas que vão fazer o recrutamento com base em currículo. Você vai passar no máximo por um questionário, a gente vai falar um pouquinho de questionário já, de recrutamento, só para saber se você tem as habilidades específicas para aquela vaga, e depois você vai ter... Tá tendo som de trovão aqui, está chovendo, tá, gente? Então vocês me desculpam o áudio aí. E a gente vai ter um momento, dificilmente vai haver empresas que vão imprimir os currículos ou até olhar eles no computador, tá? Bem difícil. E vão, não gostei desse currículo pela maneira que ele está escrito, mas um currículo chamativo, de repente, tem mais chances aí de ser recrutado ou selecionado nas fases não presenciais. Tá bom? Vamos falar um pouco de que fases a gente passa. Então, existe, né, uma empresa que vai contratar ou uma consultoria de recrutamento que vai abrir a vaga e vai recrutar todos esses candidatos na forma de currículos, certo? Dependendo de quantos currículos forem recebidos, Então, vamos entender um pouco como funciona isso tudo. Eu gosto de fazer uma conta que é assim. Imagina que eu recebesse 3.000 currículos. Isso não é um número gigante, tá, gente?
Eu abri uma vez uma vaga que tinha muitos requisitos, era uma vaga para assistente ou analista de RH, tá? Um nível básico de entrada em RH, com um salário acho que de R$ 2.000 e eu recebi 5.000, sem tentar, anunciando em um site. Então esse número não é altíssimo. Se eu fizer isso, eu tenho 3.000 currículos e vamos supor que eu gaste 1 minuto lendo. 1 minuto parece muito, mas não é. Eu estou tentando colocar um tempo razoável para eu ler, entender e dar um tempo. Vamos supor que eu faça, vou fazer em 30, mas até eu anotar alguma coisa e pegar o outro, dá mais ou menos 1 minuto de análise mesmo por currículo, já contando essas falhas não, né? Mas esses tempinhos entre uma análise e outra, 60 segundos. Mas eu ouvi na internet que o recrutador gasta 7 segundos. Ele realmente bate o olho, vê e tenta. Mas se eu estou fazendo análise de currículo, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Se eu fizer essa conta, 3.000 vezes 60 segundos vai dar 180.000 segundos. Isso dá mais ou menos umas 50 horas, que se eu dividir por 8 horas do meu dia trabalhando, vai dar uma semana só para eu analisar 3.000 currículos. Então, o que eu estou querendo dizer é que é humanamente impossível que um recrutador analise todos os currículos que chegam. Ele tem que fazer algumas maneiras de selecionar, diminuir e, vamos combinar, de olhar vamos tentar fazer essa parte de olhar o outro lado também do recrutador. Imagina que uma pessoa que vê tantos currículos assim num dia, ela não vai ter análise, ela precisa anotar, ela precisa entender. E vai chegar um momento que ela vai separar, vamos supor, os 10 primeiros ela já vai ver. Então é até mais justo que a gente tenha uma forma mais geral da gente triar esse candidato, tá certo? Então a primeira maneira de seleção que a gente tem é o chamado questionário de triagem. Esses questionários, eles variam muito, mas muito entre processos seletivos, porque ele vai querer triar a partir de um conjunto de perguntas que a empresa precisa. Então, eu já fiz questionários que tinham a ver com conhecimento específico. Então, por exemplo, o que um analista de RH tem que saber? Que a empresa não pode perder o tempo dela ensinando. O que já tem que vir da faculdade sabendo? Vamos fazer esse tipo de pergunta. Uma vez fiz seleção para professores de inglês, questionário de inglês. Uma vez eu precisei fazer para um emprego em que a pessoa precisava ter muito foco. Eu fiz um questionário com base em foco, com vários detalhezinhos que a pessoa precisava prestar atenção, e etc, etc, etc. Esse é uma das formas mais básicas e vou até ser meio ousado aqui em dizer que é uma das formas mais tranquilas de fazer essa seleção. Mas claro, não vai parar por aí. Esse é um tipo de seleção que geralmente ocorre online. Dificilmente hoje uma empresa de muito difícil, uma consultoria de RH talvez chamem vocês para fazer esse tipo de questionário ao vivo, tá bom? Quando elas fazem, é um questionário que às vezes tem respostas na internet, etc. Então elas querem evitar que você cole, para trabalhar isso também. Porém, geralmente, as empresas que vão fazer esse tipo de questionário, elas vão desenvolver esse questionário de forma que não existam as respostas na internet. Como eu estou falando com vocês que são candidatos, vamos lá, não começa a sua jornada com nenhum tipo de relação mentindo, nem a relação romântica e muito menos a relação profissional. Se você começa mentindo num questionário que talvez seja usado para triar outras pessoas que, vamos supor, sabem mais que você, qual é a justiça nisso tudo? Que você roubou e eles não. Entende? Então, não comece uma seleção de emprego já mentindo, certo? Então, esse é o questionário de triagem, é mais ou menos como a gente faz isso. Esse é o questionário de triagem. E além disso, o que a gente tem aí com formas de seleção? A gente vai ter... Vamos lá. Se uma pessoa de RH estiver ouvindo, eu sei que tem vários tipos de questionário. Tem provas de conhecimento geral, prova de conhecimento específico, testes de idiomas. Tá. Isso tudo é a fase geralmente online. Como eu disse lá atrás,
tem questionários feitos presencialmente. Agora, num geral, a gente pode fazer um vídeo só sobre os tipos de questionário de triagem e não como passar, porque você deveria passar no questionário de habilidades que você precisa ter para aquele trabalho, mas falar mais sobre os modelos que existem. Porém, a gente pode fazer um vídeo até mais curto sobre isso. Porém, a gente vai começar agora, depois disso, com algumas outras fases online, que é o quê? Uma que está crescendo muito, muito mesmo hoje em dia, é a gravação de um vídeo. Eu sei que vocês talvez não concordem, mas a gravação de um vídeo, ela tem muito, mas muito mesmo a ver com os questionários de triagem. Por que eu estou dizendo isso? Eu até coloquei eles na mesma categoria aqui. Primeiro, são, em geral, online. Aliás, eu nunca ouvi um relato de alguém que fez você gravar um vídeo dentro da empresa, tá? Mas são, em geral, online os dois. Os dois são não presenciais. A segunda coisa é que esse vídeo ele não vai ser normalmente ele não vai ser gravado do tipo assim, grava um vídeo de 2 minutos falando o que você quiser. Se a empresa fizer isso, ela tem um objetivo por trás, a gente vai, né, explorar um pouquinho mais sobre as motivações ocultas aí das empresas. Porém, dificilmente, então, como eu disse, né, dificilmente a gente vai ter uma gravação de vídeo muito solta. Você vai ser perguntado, por exemplo, faça um vídeo em inglês sobre o último momento da sua vida, onde você sentiu orgulho, um projeto de trabalho do qual você se orgulha, um momento de trabalho que você enfrentou um desafio, como resolveu. Vai ter um scriptzinho ou um conjunto de perguntas para você responder dentro desse vídeo. Vai ter uma instrução nesse vídeo, tenha mais que tantos minutos, mais de 2 minutos, um vídeo gravado na horizontal, na vertical. Normalmente, a empresa que pede esse tipo de recurso, ela vai dar as instruções para você de como escrever isso. E mais importante, às vezes, do que o conteúdo, eu quero que vocês entendam que, às vezes, o recrutador está avaliando também se você seguiu as ordens que ele deu. Mas como assim as ordens? As ordens, galera. Se eu falo para vocês fazerem um vídeo de 3 minutos, vocês me mandam um vídeo de 5, ou eu, como gestor, estou buscando uma pessoa que tenha facilidade com hierarquia, que tenha facilidade de seguir instruções, capacidade de seguir processos, você já demonstrou uma falha aí. Você não conseguiu nem sequer fazer um vídeo no tempo certo. Se eu peço 5 perguntas e você responde 2, ou responde 6, faz uma pergunta própria, não importa. Você não está demonstrando o que eu quero. Cuidado com essa que todas as fases vão ter, que é achar que tudo é pegadinha. Não, se eu pedir 5 perguntas em 3 minutos, dê um jeito de fazer isso. Por quê? Senão o recrutador, ele vai... Às vezes tem gente que automaticamente descarta você se você não respondeu determinadas coisas. Automaticamente descarta vídeos que tenham 1 segundo a mais do que eu tenho pedido. Então tome muito cuidado. Na dúvida, eu consigo responder, mas eu consigo fazer em 3 minutos e 30. Pergunta. Tá? Se a empresa, a pessoa que está em contato com você naquele momento, falar que tudo bem, faça. Se ela falar, não, eu prefiro que seja assim, se ela prefere, o que ela está querendo dizer é que sim, ela quer que seja isso. Certo? Essa é a segunda fase online, está ficando cada vez mais comum. Aí a gente inicia as fases que são normalmente presenciais, porque aí a gente já está começando. Vai ter gente que não vai passar no vídeo, vai ter gente que não vai passar na triagem, a gente vai tentar chamar todo mundo. Às vezes tem uma outra camada aqui embaixo, que é uma análise de currículo, e aí vai ser todo importante, a gente vai falar só de currículo em um vídeo com certeza. Mas vamos ver os currículos que, dentre esse pessoal que passou nessas triagens de vídeo ou só na triagem de questionário, vamos ver se, vamos supor, ainda sobraram, sei lá, de 3 mil sobraram 500. Eu não consigo chamar 500 pessoas às vezes para uma fase presencial. Por que eu não consigo? Nossa, não é fácil? Não é fácil. O que vocês têm que entender é que a gente vive, infelizmente, né, num regime que é fortemente capitalista, ou seja, custo, tá? O custo de uma fase presencial de recrutamento é muito mais alto do que o custo de umas fases online gerais, onde você responde determinadas perguntas, eu coloco uma linha de corte e eu simplesmente espero você responder e seleciono você com base nos seus pontos. Ter uma entrevista de meia hora é diferente de um processo desse, por exemplo, que eu levo meia hora para consolidar dados. Então vocês têm que entender que é o custo, então sim, a seleção para a fase presencial ela já vai ser bem apertada.
Fase presencial. A primeira, e que todo mundo conhece e tem um certo medo, é as chamadas dinâmicas de grupo. E dinâmica de grupo não precisa ter medo. A gente vai fazer um vídeo só sobre elas, tá? Porque tem muitos tipos e além de muitos tipos, elas vão ter objetivos diferentes dependendo de vaga, dependendo da classe, não, desculpa, do nível hierárquico. Então, dinâmicas para testar pessoas que são líderes é diferente das pessoas que vão fazer o operacional. O operacional mais comum é diferente de um operacional técnico, por exemplo, uma pessoa que vai programar no nível operacional. Então, vai ter vários objetivos dentro disso. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Mas, basicamente, dinâmicas de grupo elas podem ocorrer em alguns tipos, tá? O primeiro tipo é a dinâmica normal. Eu sento vocês numa mesa, 10, 15, 20, depende da consultoria, e vou fazer algumas atividades, onde eu vou avaliar como vocês trabalham em grupo. Geralmente, se tem muitas pessoas, eu divido em grupinhos e peço para fazer alguma atividade que existe um objetivo envolvido. Vou fazer primeiro, claro, né, um quebra-gelo, vocês conhecerem e tal, e aí a gente vai fazer algumas atividades aí que vão testar algumas coisas. A primeira é como vocês trabalham em grupo, o quanto vocês são teimosos. Se eu peço para vocês terem uma ideia em grupo, provavelmente a sua ideia não vai ser escolhida e como você reage a isso. Quem aparece como líder e quem não faz nada. Eu vou perceber várias coisas aqui. As dinâmicas em grupo geralmente são sobre isso, tá? Tem alguns tipos específicicos. Que a segundo tipo, vamos chamar assim, é uma entrevista em grupo. Como é que funciona? Eu vou colocar todos vocês na volta de uma mesa e eu vou fazer uma pergunta que todos têm que responder. Normalmente são perguntas muito parecidas com as perguntas de entrevista. Então, pontos fortes, fala um pouco sobre você, me conta sua história. Mas normalmente eu imponho um tempo. Então, cada um vai falar aqui um pouquinho da sua história, mas em 1 minuto. E se você passar do tempo, de novo, passar do tempo é grave. Eu estou observando isso como recrutador. Então, preste atenção se você não descumpre as regras simples que são colocadas ali. Se eu pedir para falar em 1 minuto e você fala em 2, você está mostrando que você acha que seu tempo é menor que o dos outros, melhor que o dos outros. Então, cuidado ao seguir as regras dentro de uma dinâmica de grupo. Outro tipo de dinâmica de grupo, que é quase já uma entrevista, que eu coloquei até aqui, né? Entre a entrevista e coisas, são os painéis. Painel é basicamente quando eu peço para você fazer uma apresentação com regras. Então, 5 minutos, usando 1 minuto para isso, 2 minutos para isso, 3 minutos para isso. E eu te dou um tema, por exemplo, um produto da minha empresa, ou um tema mais abstrato, forme um produto que você acha importante para o mundo, ou relacionado com o campo. Uma empresa de tecnologia pode falar uma solução tecnológica para a saúde. Você vai montar essa apresentação para mim, seguindo o conjunto de regras que eu vou te passar e o tema, e você vai chegar no dia de apresentar. Geralmente com um painel de com um painel de consultores ou pessoas de RH e gestores, que normalmente esses gestores já estão lá para avaliar os seus futuros funcionários. Geralmente o painel é feito mais para o fim aí do processo seletivo como um todo. E uma outra dinâmica de grupo que eu acabei de lembrar, que eu esqueci de colocar aqui, é a resolução de cases. O que é um case? Um case é um caso, basicamente, não estou brincando. É uma historinha que eu vou te contar de um problema e eu vou pedir para você resolver. Bons cases geralmente envolvem problemas do dia a dia de uma empresa. Então, eu tenho uma empresa de logística e sempre no almoxarifado falta a nota fiscal. Como resolver isso? E eu vou pedir, ou em grupo ou individualmente, depende muito do número de pessoas da sala ou do objetivo do recrutador, eu vou pedir para vocês resolverem esse problema. Não tem muito como estudar para cases, tá, gente? Eu sei que tem cases famosos, mas normalmente o que eu estou buscando é a resolução de problemas mais rápida, com mais adaptabilidade e com mais criatividade. Normalmente é isso que é avaliado ali. Mas a gente vai, quando eu for falar de dinâmicas de grupo, eu vou pegar um tempinho só para gastar com os cases, tá? Que mais? A gente vai ter entrevista. É legal, entrevista, tudo uma coisa, sento lá, falo com a pessoa. Não, cuidado. Quando você acha que a entrevista é algo que é a mesma coisa para todo mundo, você está correndo um risco muito forte. Primeiro que tem várias ferramentas. Então, por exemplo, eu posso fazer uma entrevista presencial ou online.
Ah, é só uma questão de custo. Sim, é uma questão de custo. É mais fácil fazer entrevistas online. É até socialmente mais interessante, porque quando a gente está contratando para os níveis mais básicos operacionais, muitas vezes as pessoas não têm dinheiro, não têm o dinheiro da passagem para ir para um local fazer entrevista. E tudo bem. A entrevista por telefone ou por videoconferência, ela é uma ferramenta maravilhosa que ajuda essas pessoas que estão no momento de complexidade econômica mesmo. Mas além disso, eu tenho também como você se porta virtualmente e como você se porta presencialmente. As coisas vão ser diferentes e vão ser perguntadas coisas diferentes numa entrevista online e numa entrevista presencial. E as coisas que vão ser avaliadas também vão ser diferentes. Numa entrevista online, eu estou vendo se você está preparado, se você chegou, se você chegou na hora, né, foi pontual. Eu estou observando vários tipos de coisa com aspecto não só da aparência, mas também com aspecto de como você se comunica. É muito mais fácil prestar atenção no conteúdo numa entrevista online ou até por telefone. Mais ainda, eu pergunto, eu não estou me importando com o que você está se mexendo. Eu estou me importando com o que você está me dizendo. Numa entrevista presencial, eu tenho, além das partes mais básicas, né, gente? Pelo amor de Deus, não cheguem atrasados na entrevista ou desleixados. O desleixado aqui tem desleixados naturais, e, né, desleixado, eu digo, desleixado para qualquer ocasião, mas é a pesquisa da empresa que você deve fazer. Se a empresa é uma empresa extremamente formal, então vá vestido formalmente. E aí as mulheres vão ter um determinado vestuário, os homens vão ter outro. Mas vá formal se você vê que a empresa é muito formal. Se a empresa for menos formal, cuidado, tanto no desleixo quanto na superformalidade. Se você chega numa agência de marketing, que geralmente é o pessoal mais descolado, ou na área de tecnologia, como Google, assim, se você chega lá de terno e gravata, as pessoas vão dar risada de você. Não é necessário esse tipo de vestuário. Então pesquisem vestuário para entrevistas presenciais. Mas além de online e presencial, a gente tem uma outra diferença, que é um pouquinho mais difícil de perceber, mas, novidade, você pode perguntar. Quem está fazendo sua entrevista? Você já parou para se perguntar? As últimas entrevistas que você foi, quem estava te entrevistando? Você já parou para se perguntar isso? Era a gerente, que irá ser responsável por você? Ou era apenas a pessoa de RH, que não vai ser responsável, que ela está fazendo uma entrevista preliminar, que ela não tem poder de decisão sobre aquela vaga. Ela só está fazendo um auxílio, está fazendo as entrevistas para aquela vaga, mas a pessoa decisora não vai ser ela. Nossa, mas faz tanta diferença? Gente, parece que não, mas faz toda a diferença. Quando eu estou conversando com o RH, o objetivo da pessoa de RH é me eliminar, porque ela quer passar o mínimo de pessoas possíveis para a gerente. A gerente que vai decidir de verdade. Então ela quer me eliminar, ela quer passar o mínimo possível, porque a gerente geralmente tem um tempo reduzido para fazer essa atividade que não é dela, deveria ser, né? Mas não é. Que é a parte de seleção. Ela quer selecionar, mas com o máximo de qualidade possível. Então, a pessoa de RH está querendo te eliminar. Ela está querendo fazer perguntas para você, para mostrar que você não pode as coisas, que você não consegue. Ah, é tão ruim assim? É difícil falar, mas é. A pessoa de RH, ela está te avaliando, mas com sentido não de contratação apenas, mas no sentido de, será que essa pessoa é boa o suficiente para eu mandar para a pessoa, porque a gerente vai reclamar se ela tiver candidatos de pouca qualidade, né? E a entrevista com o gestor? É completamente diferente. Normalmente, em termos técnicos, ela vai ser uma entrevista menos técnica, mais informal. A gerente vai te perguntar coisas como o que você faz da vida, um pouco sobre a sua experiência, vai perguntar mais de ferramentas do dia a dia. Vai ser uma experiência mais tranquila até do que a entrevista com o RH. O RH vai tentar mas você saiu da sua antiga empresa por quê? Claro, tudo isso não é uma regra. Pode ser que a gerente em questão já foi do RH ou tem um treinamento, a empresa, né, tem um treinamento específico para entrevistas que vai fazer a entrevista ser bem mais pesada, mas normalmente a entrevista com o RH é uma entrevista mais técnica, mais pesada, e a entrevista com o gestor já é um pouquinho mais informal. Pode ser pesada ou não, dependendo da personalidade dessa pessoa.
Mas geralmente a entrevista com a gerente é a entrevista um pouco mais tranquila. É a entrevista com a pessoa que quer te contratar. Ela quer, ela tem um poder. Normalmente ela está inclusive desesperada para te contratar. Então é uma entrevista um pouco mais tranquila. Tá bom? E para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre etiqueta pós-entrevista. Então você participou de todas as fases da seleção. Então você vai ter essa entrevista com o RH, a entrevista com a gerente, talvez uma entrevista com a dona da empresa, alguma coisa assim. E depois você participou de tudo. Tá lá. Tudo que você tinha para dizer, você disse. Acabou. Não tem mais, não tem refazer nada. E aí, como é que funciona depois? Vamos lá. A primeira dica que eu te dou é pergunte para a pessoa. Eu posso esperar um retorno, mesmo que negativo? Pergunta a pessoa após a entrevista mesmo. Normalmente, um bom entrevistador vai te perguntar se tem mais alguma dúvida. E aí você pergunta nesse momento. E pelo que eu sei, quando chega nesse estágio, nessa última entrevista, você pode perguntar isso em todos os estágios, tá? Mas nessa última entrevista, a pessoa vai te dar uma data. Não, eu preciso contratar até tal dia. Aí você pergunta de novo, tá bom, mas eu posso esperar uma resposta mesmo que negativa? Porque eu gostei muito daqui, dá uma, né? A gente vai falar um pouquinho de técnicas de mostrar que você está interessado sem parecer um puxa-saco na parte de entrevista. E essa pessoa, ela vai te dar uma data. E aí você cobre, se não chegou nessa data e essa pessoa não te deu um retorno, pode cobrar. O que não pode fazer numa entrevista? É mandar um e-mail cobrando antes da data ou mandar um e-mail cobrando se você não perguntou até que dia. Se passou um mês, você já pode perceber que provavelmente você não foi escolhido, mas você pode mandar. Mas se você está cobrando, tipo, um dia depois, gostaria de saber se já tenho resposta. Confia em mim, a seleção rola até o momento que você assina o contrato. Então, se o RH ou o gestor ou com quem quer que você tenha contato te achar snob, chato, insistente, mesmo que você tinha sido selecionado, você pode ser desselecionado. Então, etiqueta após entrevista, a gente vai falar, vou fazer um vídeo só sobre entrevista e eu vou aprofundar um pouquinho mais essa etiqueta. É que só pergunte se passou do prazo que a pessoa disse que ia te dar uma resposta. E aí você pergunta educadamente. Não, nesse e-mail, não fale coisas assim. Então, você me disse que até o dia 10, hoje é dia 12, então está 2 dias atrasado já, né? Não. Olá, tudo bem? Há algum tempo fiz uma entrevista aí. Me disseram que eu poderia esperar um retorno até dia 12. Gostaria de saber se eu ainda estou ou se eu posso passar ou se eu posso continuar com outros processos seletivos, se eu não fui selecionado. Educadamente, tranquilo. E só se a pessoa te deu um prazo. A pessoa não me deu um prazo, quer dizer que eu não posso reclamar? Você pode, mas assim, eu não fecharia portas mandando um e-mail mal educado para a empresa um mês depois. Você pode sim cobrar, fiz uma entrevista, já faz mais de 30 dias, só gostaria de saber se já foi encerrado a seleção da vaga. Pronto, tá? Não tem problema cobrar, mas tem problema a maneira que você faz. E tem problema a data que você faz também, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha, ativa o sininho, faz todas as coisas que todo mundo sabe, né? Eu me irrito um pouco de fazer essa parte do vídeo. Mas assim, siga Desafio Certo se você se interessou, a gente tem conteúdos bem legais, a gente tem a plataforma do Facebook e do Twitter, se você gosta de usar essas redes sociais. No Instagram, além de você receber os conteúdos diários que tem no Facebook e no Twitter também, você também tem um stories que eu faço todo dia sobre dicas de carreira. São dicas mais curtas, né? A gente chama de Minuto Desafio Certo, mas tem lá também. E se você consome podcast, o áudio desse vídeo vai ser disponibilizado no formato de podcast. Também vou deixar o link aqui embaixo. Tá certo? Então eu queria agradecer muito o tempo que você passou comigo. Muito obrigado e até semana que vem.